Dando então continuidade aos estudos da noite, a lição do livro da Esperança, no capítulo 22, que fala sobre as bem-aventuranças. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. São palavras de Jesus, a anotação de Mateus, no capítulo 5, versículo 5. No Evangelho segundo o Espiritismo, seu capítulo 9, no item 6, ele comenta o seguinte: a benevolência para com os seus semelhantes, fruto do amor ao próximo, produz a afabilidade e a doçura, que eles são as formas de manifestar-se. Então está no capítulo 9, no item 6. E Emmanuel então explana esse pequeno texto do Evangelho para o nosso entendimento, dizendo-nos: surgem sim as ocasiões em que todas as forças da alma se fazem tensas, semelhando cargas de explosivos prestes a serem detonadas pelo gatilho da boca. Momentos de reação diante do mal, em que a fagulha da mágoa assoma do íntimo, aviventada pelo sopro do desespero. Então diz aqui Emmanuel que surgem nas nossas vidas momentos ou ocasiões em que todas as ansiedades da nossa alma se fazem tensas, ou seja, preocupadas, ficamos ansiosos por determinadas situações que enfrentamos. E semelha-se então àquela carga de explosivo, e que a qualquer momento pode ser detonada pelo gatilho da onde? Da boca, a nossa voz. Não conseguimos refrear os nossos impulsos na agressividade, na resposta daquilo que nós não gostamos de ouvir. Então são momentos, diz Emmanuel, da nossa reação diante dos males que nos acometem a todo instante, em que de repente a mágoa ressurge dentro de nós com tal violência que ela é sugerida então pelo sopro do nosso desespero, da nossa angústia, da aflição que trazemos dentro de nós. Então, nessas ocasiões, nós não paramos para meditar, para refletir naquilo que vamos transmitir ao outro que está ao nosso redor, que está ao nosso lado, aquele que de repente falou algo que nós não gostamos. Então deixamos extravasar também de dentro de nós essas fagulhas de mágoa, de ira, que é como uma bomba que vai detonando com tudo. Nós não paramos para refletir no que estamos causando ao emitir palavras agressivas ao nosso irmão. Não paramos para analisar o porquê da sua agressão, talvez para conosco. O que o levou a agir dessa forma? Será que ele não estaria passando por algum problema? Ou será que nós mesmos, há alguns momentos atrás, alguns dias, nós também não causamos esse sentimento de mágoa no nosso irmão para ele de repente nos ofender? Porque nós nos achamos sempre os bonzinhos, nunca fazemos nada, somos sempre os cordeirinhos. O outro é que nos magoou, o outro é que nos ofendeu, o outro é que nos maltratou. Mas não paramos para olhar para dentro de nós. Como eu tenho tratado os meus irmãos? Como eu tenho vivenciado a minha vida cotidiana com aqueles que me cercam? Porque Jesus falou que tudo que nós fazemos aos outros, nós fazemos a nós mesmos. Então, quando agredimos alguém, muitas vezes essa agressão ela vai voltar para nós, porque nós a emitimos. Então, muitas vezes essa agressão ela vai ser devolvida a nós, não pela mesma pessoa a qual nós ofendemos, mas por outrem. Mas que volta, nós sabemos que sim, porque Jesus afirmou: tudo que fizerdes aos outros, a vós mesmos o fazeis. E Emmanuel continua dizendo: entretanto, mesmo que a indignação se te afigure justificada, reflete para falar. Então, mesmo que a raiva que se apresenta ou representa em nós,
De repente, achamos que estamos certos, o que a pessoa está dizendo não está correta, nós devemos refletir no que vamos falar. Não vamos abrir a boca impensadamente e deixar que ressurja de dentro de nós aquela explosão também de mágoa, de ira. Porque diz Emmanuel que a palavra não foi criada para converter-se em raio de morte. Então, muitas vezes a nossa resposta, a nossa fala, mata a alegria daqueles que convivem conosco, mata a esperança. Então, devemos ter cuidado com aquilo que nós falamos, para não sermos, como diz aqui Emmanuel, esse raio de morte que vai matando a esperança de todos, a alegria, a felicidade. Por palavras, às vezes, muito simples. De repente, a gente chega em casa e o esposo chega, a gente põe aquela mesa bonita e ele, nossa, que comida horrorosa. Ou vice-versa, o marido traz alguma coisa para nós e a gente não agradece. Ao invés disso, nós retribuímos com palavras duras, grosseiras, matamos a alegria, matamos a felicidade daquele que ora viera nos trazer alguma coisa, achando que iria nos beneficiar, para nos alegrar, e nós devolvemos com o sentimento rancoroso que temos dentro de nós. Então devemos ter cuidado em todos os momentos. E Emmanuel então faz uma colocação para a gente. Imagina-te no lugar do interlocutor. Então, no lugar daquele que veio até nós e dirigiu a nós palavras, muitas vezes grosseiras, ofensivas, colocarmos-nos no lugar dele. Se fôssemos nós, será que nós estaríamos passando por momentos difíceis, por ocasiões de muita dor, muito sofrimento, muita ansiedade, e não soubemos naquele momento refrear esses sentimentos dentro de nós? E gostaríamos de ser recebidos então também de maneira igual? Se houve, diz Emmanuel, deficiência no concurso de outrem, recorda os acontecimentos em que o erro impensado te marcou a presença. Então vamos observar se essa falha da outra pessoa para conosco, né? Por que não recordarmos os acontecimentos que acontecem conosco também, quando nós falhamos com os outros? Se algum companheiro falhou involuntariamente na obrigação, pensa nas horas difíceis em que não pudestes guardar fidelidade ao dever, porque nós também passamos por provas assim. Muitas vezes não conseguimos cumprir fielmente com os nossos deveres, falhamos por um motivo ou outro, e não aceitamos que o outro tenha também esses impedimentos. Quando é para conosco, nós queremos tudo certinho, correto, mas esquecemos que nós também cometemos falhas. Então, para compreender e entender o outro, é preciso que nós nos coloquemos no lugar do outro, na situação que ele está vivendo. E muitas vezes nós nem procuramos saber se algo está acontecendo, se ele está precisando de alguma coisa. Não acerenamos o nosso íntimo para ver a necessidade do outro, o porquê dele estar agindo daquela forma. Continua Emmanuel dizendo: em qualquer obstáculo, pondera que a cólera é bomba de rastilho curto, comprometendo a estabilidade e a elevação da vida onde estoura. Então, em qualquer dificuldade que nos aconteça, nós devemos ponderar ou amansarmos o nosso íntimo, para que a ira não tome conta, para que ela não se inflame dentro de nós, e aí cometamos absurdos que vão dignificar ou perturbar, dignificar não, vão perturbar a paz, a tranquilidade dos nossos irmãos, que muitas vezes já não estão muito bem, e nós, ao invés de levar paz, esperança, levar a confiança, compreender o porquê daquela situação, tentar auxiliar o nosso irmão, nós então ateamos mais lenha naquela fogueira
que já está abrasadora. Então devemos ter cuidado. E ao invés de levarmos então essa segurança, esse equilíbrio ao nosso irmão, nós continuamos a desestabilizar o seu estado emocional. E aí então a ira começa então a explodir, e ao invés de termos um momento sereno, tranquilo, de compreensão, de entendimento, nós temos um momento de desastres íntimos para todos. E ficamos responsáveis. E Emmanuel continua dizendo: indiscutivelmente, o verbo foi estabelecido para que nos utilizemos dele. Então, a fala foi estabelecida para que a gente se utilize dessa fala, mas não para amaldiçoar a vida, não para derramar o fel e o veneno naqueles que nos cercam, mas para construir a paz, para construir a esperança, renovar os ânimos daqueles que estão muitas vezes desanimados, construir o equilíbrio das emoções, que hoje nós vemos o grande desequilíbrio das emoções. Então devemos cuidar. O silêncio, diz Emmanuel, é o guardião da serenidade. Então, quando não temos palavras para defender, para proteger aqueles que nos cercam, o melhor é o silêncio, calar a nossa voz. Porque se vamos proferir palavras que levam a males maiores, é melhor que nos calemos, porque a responsabilidade será nossa do acontecido daquele momento em diante, será de nossa responsabilidade. Então, o silêncio é o guardião da serenidade, todavia nem sempre consegue tomar-lhe as funções. Isso, porém, não nos induz a transfigurar a cabeça num vulcão em movimento, arremessando lavas de azedume e inquietação. Então, nem sempre a gente consegue, como diz Emmanuel, tomar as funções necessárias, mas isso não implica que nós devamos, então, transfigurarmos num vulcão que vai espalhando lavas por todo lado, atingindo, queimando, né? Ou seja, o nosso desequilíbrio, a nossa intimidade, porque cada um de nós, diz Emmanuel, que jogamos para fora aquilo que nós temos dentro de nós. Então, as nossas palavras traduzem os nossos sentimentos íntimos. E cada um de nós só consegue dar aquilo que tem. Então, se trazemos dentro de nós paz, serenidade, equilíbrio, se estamos sempre conectados com o alto, com Deus, o nosso Pai, buscando a inspiração divina em todas as situações, nós vamos conseguir ajudar os nossos irmãos e nos ajudar também. Mas quando trazemos o sentimento da mágoa, da ira dentro de nós e não nos esforçamos para nos reeducar, tudo o que formos falar será realmente um desastre para aqueles que nos cercam e para nós mesmos, porque a nossa responsabilidade continua. Responsabilidade é essa que uma hora teremos que reparar, através da onde? Da dor, do sofrimento que advirá do nosso comportamento, ou seja, criação nossa. Diz Emmanuel ainda: conquanto se nos imponha dias de franqueza e esclarecimento, é possível equacionar harmoniosamente os mais intricados problemas, sem adicionar o fogo da violência às parcelas da lógica. Então, por mais que nós tenhamos dias de franqueza, de esclarecimento para nós, diante dessa ou daquela situação, é possível avaliar, analisar harmoniosamente, ou seja, dando de nós o melhor, harmonizando, então, os mais difíceis problemas que nos acontecem, sem acrescentar esse fogo da violência, ou seja, a cólera, a ira, a mágoa, o ódio que a gente ainda traz dentro da gente, as parcelas, ou seja, as cotas da lógica ou da razão. Então devemos usar nesse momento a
razão, usar o raciocínio, porque nós somos já almas já despertas no campo do conhecimento, do discernimento, e temos então a razão para nos ajudar. Então, muitas vezes, ou na maioria das vezes, nós nos deixamos levar pelas emoções do momento e esquecemos de usar a razão, os nossos sentimentos íntimos do amor que Jesus viera nos ensinar. E ele disse que nós pecamos muito mais por pensamentos do que por obras. Então, muitas vezes nós nem falamos nada, mas pensamos, já contraímos dívidas de amor para com os nossos irmãos. Então, devemos observar aquilo que está na nossa mente, no nosso campo mental, quando sofremos essa ou aquela agressão, quando temos oportunidade de ajudar alguém, medir até na ajuda o socorro às nossas palavras, porque nem sempre nós podemos falar abertamente para alguém que está em desespero. Então, as nossas palavras devem ser dosadas de amor, de bondade, de compreensão, de compreender que o outro está num momento difícil, que muitas vezes ele nem ouve a voz da razão. Então, muitas vezes, um aconchego, um abraço, fala mais alto do que as palavras. Então, devemos aprender a olhar os nossos irmãos com o olhar de Jesus. E Emmanuel continua: dominemo-nos, ou seja, vamos dominar a nós mesmos, para que possamos controlar circunstâncias ou situações adversas que nos acontecem. Chefiemos as nossas emoções. Então, nós somos o comandante desse barco, que é o nosso corpo físico. Então, a nossa alma, nesse corpo, ela é o comandante. A gente diz, falei sem pensar. Não, não falei sem pensar. Pensei primeiro. Então, preciso analisar o que a minha fala vai significar para o outro. O que a minha fala vai levar até o outro. Consolação ou esperança, ou desespero, ansiedade maior ainda. Vamos diminuir o seu sofrimento ou vamos aumentar as chagas do seu coração que já estão ardentes? Temos que ter cuidado. Então, chefiemos as nossas emoções, alinhando-as na estrada do equilíbrio e do discernimento, de modo a que nossa frase não resvale na intemperança, ou seja, na desordem. Nós devemos ter autocontrole das nossas emoções, devemos ter o equilíbrio emocional. Trabalho esse árduo para cada um de nós. Acostumados a falar o que queremos, aonde queremos, como queremos, Jesus nos convida a nos reeducarmos, a agir de forma equilibrada, fazendo para o outro aquilo que nós queremos que o outro nos faça. Para nós, tudo de bom e do melhor. Para o outro, é o problema do outro. Não, é problema nosso. E Emmanuel finaliza dizendo: guardar o silêncio quando preciso. Então, quando eu não tenho algo de bom que vai acrescentar paz, serenidade, equilíbrio ao meu irmão, vamos nos calar, né? Guardar o silêncio quando preciso, mas falar sempre que necessário. Então, tem aquele momento que é necessário a gente levar um bom ânimo, levar a paz, a esperança ao nosso irmão, soerguê-lo daquele momento difícil. Então, sempre que necessário, a desfazer enganos e a limpar raciocínios. Então, a nossa fala, na hora necessária, ela vai desfazer enganos e também limpar os raciocínios daqueles que estão conosco. Entendendo, porém, que Jesus não nos confiou a verdade para transformá-la numa pedra sobre o crânio alheio, e sim num clarão que oriente aos outros e alumie a nós. Então, veja bem, é o que Jesus diz: tudo que fazemos aos outros, fazemos a nós mesmos.
Quando clareamos a mente do outro, estamos também iluminando a nossa, porque tudo que eu emito de mim volta para mim. Se eu emito bons pensamentos, bons sentimentos, eles retornarão à fonte de origem. Então, Jesus diz que vós sois deuses, então nós somos capazes de fazer o bem. Para ilustrar também essa lição, nos traz no livro Ideias e Ilustrações, do nosso irmão Chico Xavier, por espíritos diversos. Aqui é Meimei nos trazendo essa lição que nos diz o serviço da perfeição, ou seja, do burilamento. Então vamos refletir em nós. Estamos aqui, espíritos que somos imperfeitos, burilando os nossos sentimentos, burilando as nossas atitudes, o nosso comportamento diante de todos os que nos cercam e perante nós mesmos. Quantas vezes emitimos algumas palavras, algumas frases que depois nós meditamos, por que fiz isso? Por que falei dessa forma, né? Então é o burilamento. Então diz Meimei: um velho oleiro muito dedicado ao trabalho, certa feita adoeceu gravemente e entrou a passar enormes dificuldades. Os parentes, aos quais ele mais servira, moravam em regiões distantes e pareciam haver perdido a memória. Sem ninguém que o auxiliasse, passou a viver da caridade pública. Mas, quando esmolava, caiu na via pública e quebrou uma das pernas, sendo obrigado a recolher-se à cama por longo tempo. Chorando, amargurado, fez uma prece e rogou a Deus alguma consolação para os seus males. Então dormiu e sonhou que um anjo lhe apareceu, trazendo a resposta pedida. O mensageiro do céu conduziu-o até o antigo forno em que trabalhava e, mostrando-lhe alguns formosos vasos de sua produção, perguntou: como é que você conseguiu realizar trabalhos assim tão perfeitos? O oleiro, orgulhoso de sua obra, informou: usando o fogo com muito cuidado e com muito carinho no serviço da perfeição. Alguns vasos voltaram ao calor intenso 2 ou 3 vezes. E sem o fogo, você realizaria a sua tarefa? Indagou ainda o emissário. Nunca, respondeu o velho, certo do que afirmava. Assim também, esclareceu o anjo bondoso, o sofrimento e a luta são as chamas invisíveis que nosso Pai Celestial criou para o embelezamento de nossas almas que, um dia, serão vasos sublimes e perfeitos para o serviço do céu. Nesse instante, o doente acordou, compreendeu a vontade divina e rendeu graças a Deus. Aí tem mais 3 estrofezinhas de outros irmãos, Toninho Bittencourt, que diz: quem sofre com paciência, cria, aprende, vence, alcança. Desespero é a dor do fraco que vive sem esperança. E o Ormando Candelária diz: suporta as mágoas do mundo, não te lastime em vão. O céu refúgio mais lindo nas horas da escuridão. E André Luiz finaliza dizendo: aprenda a obedecer no culto das próprias obrigações. Se você não acredita na disciplina, observe um carro sem freio. Imaginemos o que ele vai causar, né? Então aqui a lição nos traz que a dor e o sofrimento são elas que faz o burilamento entre nós, dentro de nós, nos nossos sentimentos, se nós meditarmos e acatarmos as lições aprendidas
dos ensinamentos de Jesus. Ele mesmo disse: no mundo tereis aflições. Eu venci o mundo e vós também vencereis. Então todos nós passamos pela dor, pelo sofrimento. Então o oleiro trabalhou os seus vasos no fogo, e nós estamos também nesse fogo purificador, na convivência uns com os outros, procurando vencer a nós mesmos, procurando fazer esse vaso brilhar, emitir luz, como disse Jesus: fazei a vossa luz brilhar diante dos homens. Então, diante de quem? Daqueles que nos cercam, principalmente dentro do nosso lar, na nossa família. Auxiliar aqueles que nos cercam. Em uma lição, Emmanuel nos fala: nós devemos tratar os nossos familiares da mesma forma que recebemos um visitante na nossa casa. Tratamos com todo carinho, com toda dedicação, fazemos os melhores pratos, enfim, tratamos com esmero os nossos visitantes. Assim também devemos tratar os nossos familiares, aqueles que nos cercam no nosso trabalho, aonde quer que nós estejamos. Que sejamos essa luz a brilhar e a clarear, não só o nosso caminho, mas o caminho daqueles que nos cercam. E assim vamos encerrar esse momento, agradecendo a Deus, a Jesus, por aqui estarmos, rogando-te, ó Senhor, que ilumine cada vez mais o nosso entendimento, fortalecendo-nos a cada um no bom ânimo, na boa vontade e na coragem, Senhor, para eliminar de nós mesmos, dos nossos sentimentos íntimos, todos os sentimentos contrários ao amor, da mágoa, da incompreensão, da intolerância. Que possamos transformar esses requisitos, Senhor, no amor, na paz, edificando os nossos sentimentos à luz do Teu Evangelho, e envolvendo a todos os que nos cercam, os nossos familiares, os nossos amigos. Te pedimos, ó Jesus, que abençoe os nossos irmãos que se encontram enfermos em seus lares ou nos hospitais, aqueles que não têm onde repousar a cabeça, que se encontram nas marquises, embaixo das pontes. Assim, Jesus, também te rogamos que abençoe todos os nossos governantes do nosso país e de todos os países do nosso planeta Terra. Em especial te rogamos, ó Jesus, que tenha misericórdia dos nossos irmãos que promovem a dor e o sofrimento, envolvendo com a tua doce paz os nossos irmãos que se encontram em conflitos, em guerras. Que a paz se estabeleça entre as nações. E assim, amado Mestre, envolve-nos a todos com o teu amor, amparando e abençoando-nos não só hoje, mas sempre